Olá pessoal, o tema da nossa aula hoje é divisão celular, meiose, aula para o primeiro ano. Vamos lá? Só o seguinte, esse tipo de divisão celular, ela se caracteriza pelo próprio nome. Meiose lembra justamente o quê? Lembra meio, né? Dividir pela metade. Então assim, a gente já comentou com vocês sobre a divisão celular chamada mitose, que uma célula divide e origina duas, com a mesma quantidade de material genético. Exemplo, uma célula do corpo humano, com 46 cromossomos, se ela dividir por mitose, veja bem, mitose é um conteúdo que a gente já falou. Então ela tem 46 cromossomos. Se ela se dividir ao meio, ela vai gerar sempre duas, com 46 cada uma. Aqui é diferente, aqui você tem meiose. Meiose lembra metade, né? Exemplificando, você teria uma célula com 46 e ela passaria por um processo de divisão meiótica em duas etapas, onde no final ela geraria quatro células, ao invés de cada uma com 46, cada uma com 23. Ou seja, 23 é a metade de 46. Né? Então, esse tipo de divisão é um pouquinho diferente da mitose que a gente comentou em aulas passadas. Aí tem mais, a mitose ela acontece no corpo todo. Já a meiose ela fica restrita a uma área, ela acontece apenas nas gônadas masculinas e femininas, ou seja, nos testículos e ovários, com o objetivo de quê? De produzir gameta. Né? Aquele lance lá que a gente fala de cara metade, tem a ver com isso. Por exemplo, eu tenho todas as células que compõem meu corpo têm 46 cromossomos, porém o meu espermatozoide ele tem 23, né? Que aí quando junta 23 com o ovócito da minha parceira, que também tem 23, aí vai dar um total de 46. E o embrião se forma nessa fecundação, né? N mais N, o embrião é 2N. Agora, como é que ele vai fazer para chegar até a fase de crescimento total? As células vão se dividindo por mitose. Uma divide e origina duas, né? Essas duas vão se dividir, cada uma vai originar duas e assim por diante. Até formar aí por volta de 60 trilhões de células que compõem o corpo todo. Já a meiose ela existe apenas com o objetivo de reduzir o material genético pela metade para que quando haja fecundação esse material continue com a mesma quantidade, né? E a mesma qualidade também. Então, na meiose, você tem apenas uma célula dividida, uma célula 2N, por exemplo, 2N igual a 46, né? Que seria no caso da espécie humana. Ela geraria por meiose quatro células, cada uma com 23. No macho, isso forma espermatozoide e na fêmea forma o ovócito, certo? Sempre uma célula 2N, que no caso da espécie humana, deixa eu escrever aqui para vocês verem. No caso da espécie humana, 2N seria igual a 46 cromossomos. Eu teria 46 cromossomos. Né? Então, se 2N é 46, então qual seria o valor para N? N seria igual a metade, né? 23. Então, meu espermatozoide tem que ter 23, que é para quando juntar o material genético do meu espermatozoide com o ovócito de uma fêmea, ambos têm 23 cromossomos, esse aqui também tem 23. Aí, quando somar, né, quando esse aqui entrar aqui, somar 23 com 23, vai dar um total de 46, que é a quantidade de cromossomos que tem em todas as células do corpo, excetuando-se, ou seja, menos os gametas femininos e masculinos que tem a metade. Então, o tipo de divisão celular que vai acontecer aí é o que nós chamamos de meiose, que reduz pela metade. A meiose, pessoal, ela é dividida em duas partes. Né? Ela tem essa primeira meiose aqui, por exemplo, 2N dividiu, originou duas células, está aqui uma, está aqui a outra, né? Tudo N, então cada uma vai ter quantos cromossomos? Cada uma vai ter 23. Deixa eu apagar isso aqui para não bagunçar. Vou pegar minha borracha aqui. Apagar aqui e aqui. Opa, aqui, né? Então, gente boa, vai ficar da seguinte maneira. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Pronto, se dividiu lá em cima era 46, 2N é 46, então N vai ser o quê? 23. Aí tu vai dizer assim, então N é a metade. Exatamente. Então, se reduziu pela metade, eu posso concluir que essa primeira divisão que acontece, ela é reducional? Exatamente, está bem aqui, ó. Reducional. Por quê? Porque ela reduz pela metade. Era 46, originou duas com 23. Mas aí a segunda divisão ela vai dividir aqui e vai originar duas. Tá aqui uma aqui e outra aqui. E essas duas aqui também terão 23. Aí tu vai dizer assim, mas como é que uma célula com 23 cromossomos divide e origina duas com 23? É porque na divisão celular, quando uma célula vai se dividir para originar duas, ocorre duplicação do material genético. Então, se o material genético é duplicado, então significa dizer que dá para dividir ao meio e originar duas com a mesma quantidade. Sendo que aí no caso seria 23 vezes 2 daria 46. Aí você teria duas células aqui, cada uma com 23.
Bom, essa primeira divisão reduziu pela metade, foi 23, e a segunda manteve a quantidade. Ó. Então, essa segunda divisão ela passa a ser chamada de quê? Ó? Segunda divisão ela recebe o nome de divisão equacional. Beleza, pessoal? Vamos aí ao próximo slide. Deixa eu apagar aqui. Meiose significa o quê? Meio, né? Reduzir pela metade. Tá aqui, ó, bem bonitinho para você não errar de jeito nenhum. No caso da espécie humana, 23 cromossomos da metade de 46. O número de cromossomos divide-se pela metade nas células filhas. Você vai ter aqui uma célula que divide ao meio, né? E cada uma dessas aqui ela vai ter a metade. Se essa aqui tem 46, que é um exemplo na espécie humana, essa aqui vai ter 23, essa aqui também vai ter 23. Daí a razão pela qual se chama de meiose. E as células produzidas são chamadas de células filhas. Depois vai ter a segunda meiose, que é a meiose 2, onde isso aqui vai dividir ao meio, essa aqui também divide, isso aqui também divide. Eu estou repetindo o que você viu no outro slide. E aí você vai ter agora quantas células? 4, né? Cada um com quantos cromossomos? Com 23. 23 aqui, 23 aqui, 23 aqui. Então a primeira reduziu pela metade é reducional, a segunda manteve, ela é equacional. Basicamente a meiose é isso. Onde é que ocorre, onde ocorre a meiose? Ela ocorre nas gônadas. O que são gônadas? Testículos e ovários. Com o objetivo de quê? Produzir gametas. Espermatozoide no macho, ovócito na fêmea. Beleza? A divisão meiótica ela é dividida em, basicamente, teoricamente, em 4 fases. Tem mais uma outra, mas eu não vou falar só das 4. Ela tem 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Certo? A prófase é uma divisão que é bem interessante. Ela pode ser curta se ela for, por exemplo, na mitose. Na meiose, pessoal, como você está vendo aqui, na primeira meiose, né, a primeira que acontece, que reduz pela metade, a prófase ela se subdivide em 5 fases. Como você pode ver aqui, ela tem uma fase chamada de leptóteno, né? Tá bem aqui assim, ó, leptóteno. Tem uma outra chamada zigóteno. Deixa eu ver onde é que eu vou localizar aqui. Vou passar devagarinho para a gente ver. Ó. Não tem aqui. Só então vamos colocar bem aqui. Ó. Ela tem 5 fases. Ela tem o leptóteno, zigóteno, paquíteno, que é bem aqui assim, ó. Paquíteno, diplóteno e diacinese. Aí vai dizer assim, mas eu vou ter que memorizar tudo isso. Não precisa. Basta você saber que na prófase 1, que é a primeira fase, né, você tem 5 subdivisões, que é o leptóteno, o zigóteno, o diplóteno, o paquíteno e o diacinese. Tem essas figuras aí, né, que a gente mostrou. Que é justamente o que vai acontecer, o arranjo do material cromossomial. Os cromossomos que estão aqui no leptóteno, eles já foram duplicados lá numa fase intermediária chamada de intéfase, né? E aqui eles estão ainda fininhos, não passaram por um processo de condensação. Fininho, parece cabelos, né? Por isso que recebe o prefixo leptos, que significa fino. Aqui na fase de zigóteno, esses cromossomos já estão começando a se espiralizar e estão começando a se organizar em pares, né? Sempre em pares. Aí se você passar para essa outra fase aqui, você nota que os pares já começam a se organizar um ao lado do outro. Tá? Esse vermelhinho aqui ao lado do homólogo dele, esse pretinho aqui ao lado do homólogo cinza. Qual é o objetivo dele fazer esse pareamento? Juntar seções, como você pode ver nesse outro desenho aqui, ó, ele está juntando as seções. Né? Esse ajuntamento das seções a gente chama de quiasma. E o objetivo disso, na última fase, é fazer com que, pronto, os quiasmas sejam bem elaborados, como você está vendo aqui, e os cromossomos troquem em pedaços. Você pode ver esse preto aqui está formando um quiasma com o cinza, o cinza vai trocar um pedaço, ele vai receber um pedacinho preto e o preto vai receber um pedacinho cinza. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Esse aqui vai receber um pedacinho do outro, ó, e o amarelo vai receber um pedacinho do vermelho. Você vai dizer assim, qual é o objetivo dos cromossomos durante a divisão se juntarem e trocar pedaços? Cara, isso acontece da seguinte maneira. Por exemplo, você tem filhos. Né? Você gerou 2 filhos. Eles são iguais? São filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas não tem uma diferença? Justamente porque, embora os cromossomos sejam meus, mas quando está havendo a formação dos cromossomos, eles começam a combinar um com o outro, né? Homólogos, combinando, pareando, e trocando pedaços para criar um diferencial. E aí, quando os filhos nascem, você nota que são seus, tem uma determinada aparência por conta da dominância genética, mas você vê que um não é igual ao outro. E não é interessante produzir genética, aliás, cópias genéticas. Não é interessante porque, nessa época de pandemia, se nós todos tivéssemos o mesmo material genético, por exemplo, eu tenho um irmão, então se a gente fosse igual, o material genético dele seria igual ao meu. Se eu contraísse o vírus, como eu contraía,
Se eu morresse, automaticamente ele morreria também, porque ele teria a mesma adaptação. No entanto, meu irmão, filho do mesmo pai, da mesma mãe, eu acho, né? Meu irmão, ele recebeu o mesmo material genético, 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Mas o arranjo na produção dos espermatozoides, ele muda por conta desses arranjos que vocês estão vendo aí, ó. Formação dos quiasmas, troca de pedaços, que é um fenômeno chamado de permutação crossover. Então, aconteceu isso na prófase. Logo em seguida, o que vai acontecer? A membrana plasmática, aliás, desculpa, a membrana nuclear desaparece na prófase, os centríolos duplicaram, tá aqui, ó, eles vieram para cá, já foram duplicados, só migraram, né? Um par veio para cá e o outro veio para cá, e houve a formação dessas fibras que você está vendo aqui, ó, que já aconteceu bem aqui em cima, viu, pessoal? Aí na outra fase, nós temos a fase chamada de metáfase. Metáfase, meta meio. Os cromossomos se organizam aqui no meio. Lembra que eles trocaram pedaços? Ó, o preto recebeu um pedacinho cinza, o cinza recebeu um pedacinho preto. Aqui embaixo também. Nesse aqui também, ó, houve troca de pedaço aqui no meio. Não são cromossomos do mesmo indivíduo, mas tem um arranjo diferente. Os centríolos estão aqui, ó, tem um aqui e outro aqui, e as fibras, elas servem justamente para poder separar esses cromossomos. A fibra vai puxar para cá, a fibra puxa para cá. Aqui ela puxa para cá, e aqui automaticamente ela vai puxar para cá, né? E com isso, automaticamente, esses cromossomos vão ser separados, né? E depois de separado, a célula estrangula, e aí origina duas células. E cada uma vai ter o seu bloco de cromossomos, com um certo diferencial. Então, saindo da metáfase, nós vamos ter uma outra fase que se chama de anáfase, que é quando os cromossomos vão separar. Então, você vê aqui, ó, que esse pazinho está sendo puxado para cá, esse pá está puxado para cá. Ó. Você vê que esse cromossomo aqui ele não é mais totalmente cinza, né? Ele já tem um pedacinho preto aqui, outro aqui. Isso aqui ele colocou a cor cinza e preta só para dar um diferencial. Se não houvesse a junção dos cromossomos, né? Se não houvesse o quiasma, que é a junção, e a permutação, que é a troca, que é o crossing over, quando houvesse separação, esse aqui seria cinza, esse aqui seria preto, esse aqui seria amarelo, esse aqui seria vermelho. E aí você teria, teoricamente, irmãos com um diferencial genético muito pequeno. E com essa troca, você teria aqui, por exemplo, se fosse formar gametas, aqui eu teria formação de 4 gametas completamente distintos, né? Que é o objetivo da meiose, formar gametas diferenciados. Então, logo em seguida, vem a outra fase, que é a fase chamada de telófase. O que é a telófase? É o estrangulamento, né? Estrangula, e aí o que era uma célula, agora estrangula e automaticamente origina duas. Agora, o que vai acontecer? Vai acontecer a meiose 2. Cada célula dessa aqui vai se dividir ao meio, né? E cada uma vai originar duas. O processo é idêntico ao primeiro, né? E aí você tem, logo em seguida, o estrangulamento, né? Ó, dividiu. Aí você tem um fenômeno chamado de citocinese, que é quando ocorre a divisão do citoplasma, você tem duas células agora em blocos separados. Isso aí foi a primeira meiose. E a meiose 2, ela vai acontecer aqui, ela vai cortar aqui, e vai dividir isso aqui, originando 4 células, certo? E essas 4 células vão ter quantos cromossomos? A mesma quantidade que tem aqui. Aqui tem 23, aqui tem 23, aqui teoricamente teria 23, 23, 23. Quais seriam as fases que aconteceriam na divisão meiótica 2? As mesmas, só que agora é prófase 2, né? Metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Uma coisa. A única diferença é que tudo agora recebe a terminação 2, né? Que a primeira divisão ela só reduziu pela metade e a segunda ela vai equacionar. Então, isso aqui vai dividir aqui, isso aqui vai dividir aqui, né? E aí eu vou ter a formação de 4 células. Na primeira, digamos que a primeira tinha 46, ela dividiu e originou duas, cada uma com 23, né? Tá aqui, ó, 23 aqui, 23 aqui. A segunda divisão que vai acontecer agora, divide aqui e origina 4 células, só que agora com 23 cromossomos. Olha, isso não acontece sempre com todas as células. Eu estou pegando como exemplo as células humanas, né? Então, o que acontece na prófase? Cromossomos que já estão duplicados, que já vieram previamente duplicados lá na intérfase, ainda estão fininhos, não passaram ainda por um processo de espiralização, ficar tudo enroladinho e condensado. Os centríolos já foram duplicados, como você pode ver, ó, tem um centríolo aqui, tem outro aqui. A membrana nuclear ainda existe. O que vai acontecer agora? Essa membrana vai desaparecer, esse material genético vai espiralizar, condensar e se organizar no meio da célula. Isso está saindo da fase de prófase e entrando numa fase chamada de metáfase. Metáfase significa meio, ó, os cromossomos se alinhando no meio.
E aí os centríolos que migraram para cá e para cá, aconteceu aqui e aqui, formaram fibras. E para que vão servir essas fibras proteicas, né? Vão servir para separar os cromossomos que trocaram pedaços, que foram previamente duplicados e trocaram pedaços, né? Então, quando separar isso aqui, pessoal, isso aqui vai dividir ao meio, isso aqui vai dividir ao meio, e aí você vai sair agora da fase chamada de metáfase e vai entrar numa fase de separação, que se chama de anáfase. Ana significa separar. Então, a Ana está separando, olha, aquele pretinho que trocou pedaço, tá vendo aqui, ó? Pretinho que trocou pedaço, tá puxando para lá, tá separando, né? Ó, isso aqui vai gerar uma célula, né? Tá puxando para cá, ó, separou aqui também, né? Tá puxando para lá, tá puxando para cá. Aqui também está puxando para cá e para cá. Então isso aqui vai dividir para gerar duas células. Isso aqui também vai dividir para gerar duas, aqui também. E no total nós teremos um total de 4 células, né? Essa separação que você está vendo aí são separação de cromossomos. E cada hastezinha desse, cada bracinho desse que trocou pedaço, recebe o nome de cromátide, né? São cromátides irmãs, porque estavam ligadas a partir do centrômero, certo? Bom, com isso aí a gente termina aí, finalizando, né? Como você vê agora, nós temos o estrangulamento das células com a divisão total e a elaboração de 4 células. E aí o que vai acontecer agora? Essas células vão passar por um estágio de repouso, vão começar a duplicar o material genético e vão reiniciar um outro processo de divisão chamado de meiose 1. Quando terminar a meiose 1, no final tem 2 células. Elas vão se dividir ao meio e vão entrar agora na divisão meiose 2, que vão gerar 4 células, como vocês estão vendo aí. Esse fenômeno é muito interessante e ele ocorre nas gônadas com o objetivo de formar gametas. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês um fenômeno chamado de gametogênese, que é o processo de formação de gametas. A gente vai ver espermatogênese, no macho formando espermatozoides, e oogênese, fenômeno equivalente, que acontece na fêmea para a formação dos ovócitos. Gente boa, tá aí a nossa aula sobre meiose. Espero que vocês tenham entendido legal. Tchau. A gente se vê por aí.